Quero ainda falar sobre um ocorrido, o qual aconteceu no dia do meu aniversário, quando Johnny, meu filho, ia buscar a namorada no serviço para vir aqui para casa. Ele, porém, estava parado, esperando o sinal abrir. E, de repente, quem estava na frente dele saiu com o sinal fechado. E Johnny, sem perceber que ainda estava fechado, também foi. E um motoqueiro bateu no meu carro, qual ele dirigia. Daí, porém, ele me ligou contando o que havia acontecido. E eu lhe perguntei se tinha sido grave a batida. Ele, porém, me disse que o motoqueiro estava caído do chão. Eu não sabia ainda o que lhe tinha ocorrido. E naquele momento eu muito me angustiei, pensando no rapaz, e muito chorei, pedindo à fonte que o socorresse para que ele não morresse. E muito agradeço por não ter ocorrido nada de grave com ele, nem com outro que estava com ele na moto. Porque olhando para a situação que ficou o carro, com certeza o livramento foi grande, através dos exércitos dos céus, em prol do meu filho e dos que na moto estavam. E o mais incrível é que na terça-feira daquela mesma semana, sendo o dia 30 de junho, eu vinha do mercado Bom Jesus e estava parada esperando o sinal abrir. E estava na minha frente 2 motoqueiros, também parados a esperar. E de repente, que estava mais à frente, saiu com o sinal ainda fechado. E eu, sem olhar para o semáforo, achando que já estava aberto, buzinei para que o motoqueiro que estava à minha frente fosse. E ele saiu com tudo. E olhando eu para o sinal, vi que ainda estava fechado. Agradeço muito por não ter vindo um outro e batido nele, pois se isto acontecesse, seria eu a culpada. Pois não devemos olhar para os que estão na frente, mas para o semáforo. E ao voltar para casa, várias vezes achei graça, lembrando do motoqueiro que saía imediatamente quando buzinei. Sinceramente, não entendi por que fiquei rindo de uma situação tão séria. E espero que isso nunca mais se repita. Pois na terça eu sorria, e na sexta, dia 3, eu chorava, já não tendo mais prazer no dia do meu aniversário. E apesar de todos os pesares, agradeço porque o pior já passou. E o que resta agora é o Johnny pagar o conserto do carro, o qual ficou mais de R$7.000. E isto porque não pago mais o seguro e nem pretendo pagar. E que eu, você e todos que andam de carro, moto, etc., possamos tomar todo o cuidado e andar com toda a prudência, pensando na gente e nos outros também. Na segunda-feira, dia 13 de julho deste ano 2026, aconteceu algo que eu não entendi até agora. Eu fui ao correio, a pedido de Johnny, com o carro da minha irmã Deja. E quando eu ia saindo com o carro, vinha saindo um moço de dentro do correio e disse para mim parar. E ao ele se aproximar do carro, disse para mim descer e ver o que estava acontecendo. E eu fiquei abismada ao ver que tinha um pilar de concreto, não deitado, mas em pé, encostado ao pneu, naquela parte vaga, bem na frente do lado do motorista. Não por fora, mas por dentro, impedindo o carro de sair. Era como se alguém tivesse levantado o carro e colocado ali de maneira que o pilar ficasse em pé por baixo do carro e sem poder tirar o mesmo do lugar.
Naquele momento, eu clamei à grande mãe pedindo socorro, pois só aquele moço não tinha como me ajudar. De repente, apareceu 2 homens que vinham ao meu encontro. E um deles, olhando para o carro, disse: "Que mágica é essa, dona?" Pois não deu para entender como aquilo aconteceu. Daí tiveram que erguer o carro para tirar de cima do pilar de concreto, o qual estava fixado no chão, sem ter como se mover. Eu deveria ter tirado uma foto, pois falando ninguém acredita. Mas como eu sempre tenho dito, verdade é. Todos ainda verão os ocorridos em minha vida, através do filme que ainda será mostrado diante de todo mundo. E muito agradeço a grande mãe por estar sempre pronta a me socorrer e enviar também o socorro por meio do exército do céu e os moradores da terra. No mês de junho, dia 11 de 2026, eu desejei, através do TikTok, tirar uma foto vestida de maneira como há dias eu não me vestia. Nela estou de branco e azul e sandália de amarrar. E um querido irmão me mandou a minha foto no meu WhatsApp e disse: "Esta parece com a minha irmã Eva." E depois de algumas horas, lembrando do que ele falou, senti no meu coração que ele estava referindo ao meu vestuário, pois eu não me visto mais como antes eu me vestia, pois antes era só saia, blusa e vestido com mangas. Hoje, porém, visto roupas degotadas atrás, sem mangas, e também passei a vestir bermudas e também a pintar as unhas. Daí, porém, eu mandei um áudio para ele dizendo que só depois de um bom tempo é que eu fui entender o motivo de suas palavras. E eu, porém, lhe disse que eu não andava mais conforme as doutrinas humanas, pois desde que a gente se veste de maneira decente, não há mal nenhum vestir sem manga, como também vestir bermuda, etc. E esta é a mais pura verdade, pois muitas vezes a gente se veste de maneira a agradar os outros, deixando de ser o que somos, preocupado com o que os outros vão falar. Hoje, porém, me sinto liberta das correntes e prisões nas quais eu vivia presa. Pois, como está escrito em 2 Coríntios 3,17, verdade é: onde está a Espírita Santa da Senhora, aí há liberdade. Sempre lembrando que há uma grande diferença de liberdade para libertinagem.